Olá, internautas, todo mundo ligado aqui no Hoje News, começando mais um Giro Olímpico, as principais informações do que acontece nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O time brasileiro conquistou mais algumas medalhas, tivemos vitórias importantes nas modalidades coletivas e vamos repassar aqui os principais resultados que aconteceram na noite de segunda-feira e também no início da manhã dessa terça-feira, além, é claro, da agenda da noite desta terça-feira. Vamos começar com a primeira medalha dessa segunda-feira, a medalha conquistada na natação, a primeira medalha do time brasileiro nessa modalidade nas Olimpíadas de 2020, a medalha do Fernando Scheffer, ele que havia se classificado para as finais dos 200 metros livres, ficou com a 8ª colocação entre os tempos, nas semifinais ele ficou em terceiro na sua série, mas nas duas séries, somando os tempos dos classificados para a grande decisão, ele ficou com o 8º tempo, largou então na 8ª raia e terminou na 3ª colocação. Fim de prova muito interessante, o Fernando Scheffer, que começou com um ritmo mais lento, que já é uma estratégia dele nos 50 primeiros metros. Depois da primeira batida, ele acelerou o ritmo, chegou a alternar entre terceira, segunda, muito próximo da primeira colocação, mas acabou realmente batendo no terceiro lugar, ficou atrás da dupla britânica e então que conseguiu a primeira medalha dentro dessa modalidade nos Jogos Olímpicos para o time brasileiro. Agora, é claro, vamos para a principal medalha, a primeira medalha de ouro do time brasileiro. Aconteceu nessa madrugada, no início dessa terça-feira, dentro do surf masculino. Tivemos a infeliz surpresa, a eliminação do Gabriel Medina ainda nas semifinais, ainda é um resultado muito contestado, mas na grande decisão o Ítalo Ferreira conseguiu a primeira medalha de ouro. Não só a primeira medalha de ouro do Brasil, mas a primeira vitória, a primeira medalha na história das Olimpíadas no surf. Essa é a primeira edição das Olimpíadas que conta com a modalidade do surf e o Ítalo Ferreira na primeira final, a final do masculino foi realizada antes da final do feminino, o Ítalo Ferreira conseguiu essa primeira medalha, essa primeira conquista. Ele que é de Bahia Formosa, do Rio Grande do Norte, depois da prova se emocionou bastante, lembrou da avó que faleceu 2 anos atrás, lembrou do início complicado de carreira, o esforço que toda a família teve que fazer para ele buscar o sonho, a primeira prancha que ele teve, uma prancha quebrada ainda, toda remendada, para ele conseguir buscar esse sonho de surfar. E aí, nessa madrugada, ele conseguiu a primeira medalha olímpica, a medalha de ouro. Ele realmente ficou muito emocionado, o Nordeste representando muito bem o Brasil. A gente já teve a Raíssa, agora o Ítalo Ferreira com essa medalha de ouro. Ele venceu um japonês que eliminou o Gabriel Medina na semifinal. Um resultado muito contestado por conta das manobras, uma nota muito alta para o japonês, uma nota muito baixa para o Gabriel Medina. Então, realmente fica aquela sensação que a gente podia ter tido uma final brasileira, que talvez o resultado não foi o mais justo, e é muito complicado quando se depende de uma competição por notas, porque aí vai da interpretação dos juízes. Um juiz deu uma nota bem baixa para o japonês, o outro deu uma nota muito alta, que formou uma média muito forte. Acabou o Gabriel Medina sendo eliminado. Na disputa do terceiro lugar, ele também acabou sendo derrotado, ficou na 4ª posição, mas também o que interessa é a medalha de ouro do Ítalo Ferreira. Esse não deu para ninguém. Com certeza fez uma campanha muito sólida, fez uma nota altíssima ainda nas quartas de final, quase um 10, né? Eles só não deram 10 porque ainda na fase muito inicial tem essa tradição, a gente pode dizer assim, entre os juízes do surf, que não gostam de dar o 10 nas primeiras etapas classificatórias, mas o Ítalo Ferreira conquistando a primeira medalha de ouro do Brasil, quem sabe a primeira de muitas ainda dentro das Olimpíadas de Tóquio. Mas agora vamos mudar para as vitórias coletivas do Brasil. Tivemos vitórias importantes. Vamos começar falando do handball. O Brasil venceu pela primeira vez nessa Olimpíadas a Hungria no handball feminino. Uma disputa interessante. O Brasil, que tinha empatado na primeira rodada com o Comitê Olímpico Russo, que são as atuais campeãs das Olimpíadas, venceram no Rio 2016. O Brasil atropelou a Hungria na noite dessa segunda-feira. A partida começou 11 horas da noite. Uma vitória muito limpa. Depois daqueles 5 primeiros pontos que a Hungria conseguiu abrir uma vantagem, o time europeu começou a ter punição atrás de punição. O Brasil se aproveitou muito bem, muito incisivo no seu ataque. E aí conseguiu uma virada, conseguiu manter uma distância muito boa até o término do primeiro tempo. O segundo tempo conseguiu controlar muito bem essa situação e conseguiu sua primeira vitória. Uma vitória muito importante. Depois de ter empatado com o Comitê Olímpico Russo,
conseguindo sua primeira vitória dentro das Olimpíadas contra a Hungria. E quem também venceu na modalidade coletiva foi o futebol feminino. Jogou na manhã desta terça-feira, enfrentou a Zâmbia na última rodada da fase de grupos. E aí acabou vencendo por 1-0. O time da Pia Sandha acabou realizando muitas mudanças no time titular. E aí o Brasil entrou num ritmo muito lento, né? Não sei se foi uma intenção das jogadoras de talvez de tentar tirar o pé, poupar realmente pensando já na fase final. Mas o Brasil fez um gol logo no começo do jogo. A Ludmilla acabou sofrendo uma falta e aí depois do empurrão que ela sofreu, ela acabou batendo o joelho no rosto da goleira. A goleira precisou ser substituída, a zagueira da Zâmbia acabou sendo expulsa. O Brasil ficou praticamente o jogo inteiro com a mais. Na cobrança justamente dessa falta, a Andressa Alves fez o único gol da seleção brasileira. O Brasil foi controlando, acabou que ficou com a segunda colocação e vai enfrentar nessa sexta-feira o Canadá pelas quartas de final. A Holanda goleou a China também nessa partida que aconteceu no mesmo horário, partida simultânea, e vai enfrentar os Estados Unidos nas quartas de final, reedição da Copa do Mundo de 2019. Naquela oportunidade, a Holanda levou a melhor, vai enfrentar as norte-americanas. O Brasil, então, como eu disse, sexta-feira contra o Canadá, partida única nas quartas de final do futebol feminino. Pelo vôlei feminino, o Brasil também entrou em quadra e também conseguiu uma vitória. Vitória apertada. Acabou batendo a República Dominicana por 3-2. Acabou sendo surpreendido no primeiro set. A seleção feminina, comandada pelo Zé Roberto, perdeu o primeiro set. No segundo e no terceiro conseguiu uma vitória até relativamente tranquila, né? 25-17, depois 25-13. No quarto set foi surpreendida de novo, acabou perdendo por 25-23. E aí precisou ir para o tie break, assim como a seleção masculina foi ontem contra a Argentina. E aí no tie break, o Brasil venceu a República Dominicana, conseguiu conquistar mais uma vitória na competição, segue 100%, uma vitória muito importante para o time comandado por Zé Roberto, que agora vai enfrentar o Japão na próxima rodada da fase de grupos. E agora, voltando aos individuais, vamos falar do tênis de mesa. O Hugo Calderano confirmou vaga nas quartas de final. A gente teve o Gustavo Tsuboi, que pela primeira vez na história conseguiu ir para as oitavas de final, mas ele acabou sendo superado justamente nesta fase. O Hugo Calderano venceu um coreano e se classificou para as quartas de final, onde vai enfrentar um alemão. Partida que acontece nessa quarta-feira, está prevista para começar 9 horas da manhã. O Hugo Calderano tinha se colocado entre os 10 possíveis medalhistas dentro dessa competição, já se colocou entre os 8 melhores. Porém, a gente torce para que consiga avançar. O Calderano fez um jogo muito bom, venceu o coreano e se classificou pela primeira vez na história particular dele para as quartas de final. Chega com chance grande de medalha no tênis de mesa masculino. O Gustavo Tsuboi agora se prepara para o confronto de duplas, também, é claro, no tênis de mesa. E agora, mudando para o que a gente vai ter hoje, vamos conferir aqui a agenda da noite dessa terça-feira. A gente tem menos modalidades envolvendo brasileiros, mas até meia-noite temos algumas competições interessantes. Vamos ter a terceira rodada do badminton feminino. A Fabiana Silva, que é brasileira, vai enfrentar a americana Beiwen Zhang. Partida que está prevista para começar 10h20 da noite. No vôlei de praia de duplas feminino, Ana Patrícia e Rebeca, as brasileiras, vão enfrentar as atletas da Letônia, Graudina e Kravesanok. Partida que está prevista para começar 11 horas da noite. No judô masculino até 90 quilos, vamos ter na primeira rodada Fernando Macedo, brasileiro, contra o atleta do Cazaquistão, o Islam Bosbaev, também previsto para começar 11 horas da noite. Se o Fernando avançar, aí, é claro, vai entrando madrugada afora no horário de Brasília para disputar as fases finais. E também no judô, agora feminino, até 70 quilos, a Maria Portela, atleta brasileira, vai enfrentar a atleta dos refugiados, a Nigara Shahen, partida que está prevista para começar 11h49. Como eu disse, se for vencendo, vai avançando, conforme vamos ter outras competições também madrugada fora, como vela, tiro com arco e outras competições individuais. O futebol masculino também joga neste início de manhã de quarta-feira, a última rodada da fase de grupos, para tentar confirmar a sua classificação para as quartas de final. No mais, a gente volta amanhã. Temos o Hoje News Esportes ao vivo 11h30 da manhã e também ao longo da tarde o Giro Olímpico, que você pode conferir aqui no Hoje News.